No plenário de 25 de outubro de 2023, foi debatida a habitação, a pedido do Bloco de Esquerda. Nenhuma iniciativa foi aprovada e não faltaram críticas de várias bancadas parlamentares. Muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, as senhoras e os senhores funcionários, as senhoras e os senhores jornalistas, as senhoras e os senhores agentes da autoridade, pedindo-lhes que abram as galerias ao público. Muito obrigada. E temos quórum, vamos dar início à nossa sessão plenária. Passar ao ponto 1 da nossa ordem do dia, que foi fixado pelo Bloco de Esquerda sobre o tema garantir o direito à habitação. Para apresentar o projeto de lei número 947 do Bloco de Esquerda, 948, 949, 950, 951, tem a palavra a senhora deputada Mariana Mortágua. Faça favor. A atual crise da habitação demonstra que quando o Bloco Central alargado se une mesmo em torno de um desígnio, os resultados surgem. E surgem devastadores. Eis a crise da habitação. Em vez de uma política de criação de capacidade produtiva, de emprego qualificado, de transição energética ambiental, decidiu-se que após a crise financeira de 2008, aquilo que Portugal deveria produzir e exportar como desígnio nacional seria o seu território, o seu espaço, as suas cidades. Quando a política dos juros baixos do Banco Central Europeu empurrou o capital financeiro para o imobiliário, Portugal já tinha criado as condições internas para se tornar campeão da especulação, fruto de um compromisso duradouro que atravessou governos e autarquias de diferentes cores. Primeiro, a liberalização das rendas libertou as casas. Depois, os vistos gold, os benefícios fiscais, os incentivos aos fundos de investimento imobiliário, ao turismo desenfreado, aos residentes não habituais, aos nómadas digitais, fizeram o resto. Eu acho que, em primeiro lugar, devemos todos pedir desculpas ao Bloco por termos acusado a sua proposta de ser xenófoba. A proposta do Bloco, na verdade, visa impedir não residentes de comprar casa, exceto se forem portugueses. Portanto, a medida não é direcionada a estrangeiros, e isso seria xenofobia. É direcionada a não portugueses, que é algo completamente diferente, como todos sabemos. Portanto, aprendam. É que o Bloco continua com o discurso de que a culpa da crise da habitação é da desregulação e do capitalismo, quando estamos a falar de um dos setores mais regulados e mais taxados deste país. Quem quer construir casa hoje em dia passa por um suplício de meses, até anos, para obter um licenciamento. E é por isso que na década passada construíram-se menos 700 mil casas. 700 mil casas do que era habitual, do que foi na década anterior. Constrói-se pouco, porque o processo de construir é longo, é caro, é burocrático. A senhora deputada encena aqui, de forma, desculpe dizer, mas demagógica, um pacto de regime entre PS e PSD. O pacto de regime de uma política começou em 2015, tenho que fazer uma primeira pergunta, se entre 2015 e 2019 entende que aquilo que fizemos também em conjunto com a lei de bases, com uma nova geração de políticas, foi um pacto de regime com quem? Com o PSD. Não foi? Muito bem. Não existiu qualquer responsabilidade, nem convergência com a esquerda no caminho a traçar. Muito bem. Fico esclarecida que a senhora deputada diz que não. Mas o que não convence mesmo ninguém, senhora deputada, ensinando aqui hoje o Bloco de Esquerda que existe um pacto de regime com a direita, é que é o Bloco de Esquerda que lidera a agenda na habitação. Faz este debate perante uma bancada de 120 deputados, votaram a favor e deram a cara pela limitação da atividade do alojamento local, pelo fim dos vistos gold no imobiliário, agora ao fim do regime fiscal para não residentes, a limitação ao aumento das rendas, o travão das rendas. Senhora deputada, recebido com violência por proprietários, por todos aqueles que se dedicam ao investimento imobiliário, também um veto presidencial por toda a direita. 120 deputados que defenderam, por exemplo, também o arrendamento coercivo, reivindicações que eram da esquerda e perante as quais as bancadas da esquerda desertaram.
E agora quer ver o Bloco de Esquerda, que podia, afirmando as suas diferenças, também ter convergido naquelas que sempre foram reivindicações da esquerda, podia o Bloco de Esquerda, ainda que ao lado dos movimentos que se têm mobilizado pelo direito à habitação e bem, reconhecer que houve avanços naquilo que a senhora deputada identifica como o grande flagelo deste país, que é o problema da liberalização do mercado. A certa altura, com o Governo numa grave crise de credibilidade interna, o Sr. Primeiro-Ministro faz tudo e faz tudo ao mesmo tempo. E o que é que ele faz? Das 10 para o meio-dia, transforma a Secretaria de Estado em Ministério, a Secretária de Estado em Ministra e exige-lhe, em 90 dias, um plano nacional para o problema da habitação. Se isto era impossível, mais loucura ficou quando o Sr. Primeiro-Ministro, ainda o prazo não tinha terminado e já estava ele próprio a apresentar mais um PowerPoint e este famoso Mais Habitação. A única coisa engraçada é, de facto, o nome. A verdade é que este Mais Habitação foi preparado num par de semanas, em cima de joelho, e gerou o caos. Foi o caos. Foi o caos quando foi apresentado, foi o caos na audição pública em que o clamor de protesto foi enorme, foi o caos na falta de explicação do Governo para o alcance e equilibração das medidas e foi o caos neste Parlamento. Foi o caos quando o Governo pôs o PS a votar sozinho contra tudo e contra todos, sem consenso, sem diálogo, sem correção, sem nada. Era o PS e só o PS. E ainda mais foi o caos quando nós chamamos mais de 20 entidades ao Parlamento e não houve uma que acompanhasse o Governo. Nem inquilinos, nem senhorios, ninguém. O PS votou. Não votou sozinho por convicção. Votou sozinho por teimosia. E nós deixamos de ter a democracia de diálogo que o Sr. Primeiro-Ministro nos prometia e passamos a ter uma verdadeira ditadura da maioria, que é o que temos hoje. Senhores deputados, este é o tempo, mas este é o tempo da democracia. E vem aí o teste do algodão. Estas medidas estão em vigor, não acreditamos nelas, tememos o que vai acontecer, mas tudo o que acontecer de agora avante será única e exclusivamente a responsabilidade do Partido Socialista. O PSD vai manter as medidas do seu programa, vai mantê-las como proposta, vai mantê-las como promessa e tão logo os portugueses queiram, oxalá mais cedo que tarde, serão transcritas para o nosso programa do Governo, porque assim é mal demais. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não dispõe de mais pedidos de palavra. Em resumo, a crise da habitação não se iniciou agora, não vai terminar agora e, para agora, ninguém tem soluções. Obrigada, representantes.